Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos. E eu sei que essa noite, essa tarde, quase noite, Senhor, nós pedimos que a Tua palavra flua de uma forma livre, de uma forma agradável aqui no nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, eu quero ministrar agora, a partir desse domingo, excepcionalmente no domingo que a pastora Cristine não vai estar, eu não ministrarei, mas eu quero iniciar uma série chamada Mordomia. Então nós vamos ter a oportunidade de ouvir a respeito desse assunto, porque eu tenho entendido que esse ano nós estabelecemos como sendo o ano da frutificação na igreja. E eu creio que para nós frutificarmos em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos aprender a respeito do princípio chamado mordomia. E eu quero ler com você em João 15, verso 1 a 5, o tema dessa palavra é frutificando através da mordomia do tempo. Então nós vamos falar de mordomia em 3 áreas, esta é a primeira área, chamada tempo. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei também. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando eu leio esse trecho, quando eu leio essa passagem, queridos, eu tenho uma certeza de que o processo de frutificação na vida de um homem, na vida de uma mulher, depende de Deus. Depende de Deus. Por mais que nós sejamos pessoas inteligentes, por mais que nós sejamos pessoas capazes, por mais que nós sejamos pessoas hábeis, eu creio que a frutificação nas nossas vidas, em todas as áreas, depende de Deus. Só que não depende só de Deus. Existe o papel de Deus, mas existe também o nosso papel. Existe a minha parte e existe a parte de Deus. E considerando, queridos, que toda a frutificação está ligada a Deus, eu creio de verdade, que a mordomia, ela é, se não for 100%, ela é 90% do processo. Mas o que é mordomia? Mordomia, queridos, a Bíblia, ela diz que tudo aquilo que é de Deus, que é colocado para nós cuidarmos, chama-se mordomia. Por exemplo, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que nós usamos hoje, talvez nós sempre falamos, nós estamos sem tempo, nós estamos precisando de mais tempo, mais horas no dia, mas na verdade, queridos, esse tempo não é nosso, esse tempo é de Deus. Ele é dono de todas as coisas, inclusive do tempo, e tudo que é de Deus, que é colocado para alguém cuidar, chama-se mordomia. Por exemplo, Deus me dá o privilégio de eu cuidar da minha casa, mas a minha esposa e os meus filhos não são meus, são de Deus. Eu estou cuidando como bom mordomo dessa família. Deus me deu o privilégio de ser chamado como pastor dessa igreja. E por ser o pastor dessa igreja, eu também não sou o dono da igreja, eu sou o mordomo. E um dia, queridos, Deus vai cobrar de mim. Deus vai pedir prestação de contas de tudo aquilo que Ele me deu, que era dele para eu cuidar. E eu quero falar hoje especificamente do tempo. A mordomia, nós não podemos falar de mordomia sem canalizar ela para uma função. A mordomia é uma função. A mordomia também é uma responsabilidade. Não tem como falar de mordomia sem responsabilidade. Há um compromisso em sermos mordomos de Deus. E eu quero avançar com você dentro dessa linha. Em 1 Coríntios 4, verso 2,
Eu gostaria que nós lêssemos lá, Paulo, ele dá uma boa definição para os mordomos. Ele diz assim, 1 Coríntios 4:2: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. O que é um dispenseiro? Um dispenseiro é uma pessoa que é responsável pela dispensa. A dispensa é onde hoje não se usa mais, mas antigamente se guardavam muitos alimentos dentro da dispensa. E tinha alguém responsável para ir na dispensa, pegar os melhores alimentos, os melhores produtos, para preparar uma refeição. Agora, esse despenseiro, ele precisava ser fiel. Por quê? Porque lá na despensa poderia de repente ter uma lata de massa de tomate, molho de tomate estragado. E aí de repente ele vai lá pegar a massa de molho de tomate estragado e vai fazer a refeição para o rei. Ele tinha que ser fiel, porque o rei não sabia como que estavam os produtos. Por isso Paulo fala sobre isso. Então, queridos, o que Deus quer de mim e de você em relação ao tempo, Ele quer fidelidade. Fidelidade. Agora veja, uma coisa que nós muitas vezes sonhamos e queremos tanto. Eu sei que cada um de nós aqui temos sonhos, temos alvos, temos metas, temos objetivos, temos planos, e queremos que a nossa vida frutifique, e queremos colher desses frutos. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar há alguns anos, e nesse tempo, hoje ainda é assim, mas toda empresa tem um horário para entrar e um horário para sair. Existia lá um princípio, eu creio que hoje continua sendo assim, que se você fosse uma pessoa fiel, chegasse antes, e às vezes até saísse depois, você seria um funcionário exemplar. Eu lembro como se fosse hoje, queridos, durante mais de 13 anos, não foi um mês, não foram 2, não foram 3, 13 anos, eu fiquei 22 anos, mas durante 13 anos, eu nunca cheguei atrasado, eu nunca cheguei atrasado, porque eu entendi que isso era uma prioridade para a minha frutificação. Eu queria crescer naquela empresa, tanto que eu entrei lá como office boy e saí como diretor. Não tem jeito, se nós queremos frutificar, nós precisamos ser bons mordomos. Efésios 5, 15 até o 16 diz assim, olha que esse trecho, queridos, tem que ser revelado no nosso coração. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade de ser bons mordomos do tempo. Os dias são maus. Mas afinal, pastor, o que é o tempo? Como definir o tempo? Eu não sei você, mas talvez eu não tenha muita definição de tempo. A minha definição é diferente da definição que os cientistas, os estudiosos estão procurando entender tempo e espaço. Eles estudam, e eu vou ser sincero, talvez a minha conclusão, você vai concordar comigo, que é uma grande perca de tempo. Para nós, o que é o tempo? O tempo são dias, são horas, semanas, minutos, meses. Para nós isso é o tempo. Períodos de um ano, períodos de 2, períodos de meses, períodos de um dia, período à tarde, cedo. Para nós é isso, para alguns mais longos, para outros um período mais curto. E nós definimos tempo dessa forma. Mas qual a forma mais clássica que as pessoas definem tempo? A vida que uma pessoa viveu nessa terra. Quanto tempo essa pessoa viveu? 35 anos.
Quanto tempo aquela pessoa viveu? 80 anos. Nós, de uma forma, eu diria, equivocada, definimos a existência da vida de uma pessoa baseada em dias, meses e anos. Por que eu falo isso, queridos? Porque a vida é muito mais do que dias, meses e anos. Definir a vida baseado nisso, eu vou ser sincero, é muito medíocre, é muito pequeno. A vida é muito mais que isso. A vida é para ser vivida, a vida é para ser intensa, a vida é para ser apaixonante, a vida é para ser alegre, a vida é para ser entusiasmada, a vida é para ser uma vida que você possa inspirar pessoas. A vida é uma vida que precisa ser vivida todos os dias, amém? Muito mais do que dias, meses e anos. Porque uma pessoa que viveu 80 anos e uma outra que viveu 25 anos, talvez essa pessoa que viveu 25 anos viveu melhor do que uma pessoa que viveu 80 anos, porque essa de 25 anos viveu intensamente. E o que é viver intensamente? Nós vamos ouvir aqui. Eu gosto muito de uma frase que eu já disse aqui algumas vezes, de Walter Scott. Diz assim: não desperdice então o tempo, pois é dele que se compõe a vida. Não desperdice então o tempo, pois é dele que se compõe a vida. É uma frase muito interessante. Porém a Bíblia diz em Mateus 6,25, no meu ponto de vista, a frase de Walter Scott é muito legal, mas é uma frase baseada em estudos no humano, mas eu gosto de uma definição que o próprio Jesus dá a respeito da vida. Mateus 6,25, abra lá e vamos ler juntos. Diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Esta declaração de Jesus, ela é a definição da vida. Só que para nós entendermos essa declaração, queridos, nós precisamos ter revelação. Porque senão você vai falar: pastor, é impossível viver sem comer. Eu concordo com você, é impossível viver sem comer. É impossível viver sem roupa. É impossível viver sem uma casa. É claro que é, queridos, sem dúvida alguma é impossível nós vivermos sem tudo isso. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui, que a vida não para nisso aí. O nosso tempo não pode ser só correndo atrás dessas coisas. Muito pelo contrário, às vezes nós, além de não corrermos atrás dessas coisas, nós ainda jogamos o nosso tempo fora. Ou melhor, nosso não, de Deus, porque nós somos mordomos. O tempo é de Deus. A palavra diz em Eclesiastes 3, verso 1 e 2, Eclesiastes 3, eu não sei se você já leu, eu não sei quantos textos, quantos livros da Bíblia, ou quantas passagens da Bíblia, ou qual é a parte que você mais ama, que você mais gosta de ler, mas eu gosto de Eclesiastes. Talvez você fale: mas Salomão não foi uma referência tão assim, o cara queria ter 700 mulheres, o cara aprontou um monte. Mas Eclesiastes me ensina muita coisa, eu aprendo demais. E nesse texto de Eclesiastes aqui, do 3 em diante, ele começa uma relação sobre o tempo, e ele começa dizendo assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E ele começa dizendo várias coisas: tempo disso, tempo daquilo, tempo disso, tempo daquilo, tempo disso, tempo daquilo. E quando termina
É interessante, mas Salomão, ele faz um questionamento. Eclesiastes 3:9, ele faz um questionamento que nós precisamos saltar os nossos olhos para o que ele está dizendo aqui. Ele faz um questionamento no seguinte sentido, 3:9. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Ele faz uma pergunta, e logo em seguida ele responde, ele continua ali respondendo essa pergunta para ele mesmo. Mas ele responde, e eu não sei você, mas a impressão que eu tenho é que meio que ele faz um desabafo. E esse desabafo de Salomão está da seguinte forma: tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Desculpa. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Olha que interessante. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Em outras palavras, esse tempo que nós estamos vivendo na terra é um ensaio. Existe uma eternidade que eu e você precisamos mirar, queridos. Precisamos ter alvos claros em nossas vidas. Aí ele continua o desabafo. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. E ele continua: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. É um presente de Deus. Olha que interessante, queridos. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Deus, sendo um Pai tão grandioso, sendo um Deus tão generoso, sendo um Deus tão grande, Ele ainda nos dá, queridos, o privilégio de nós podermos desfrutar do que é dele, e o tempo é de Deus. Talvez até hoje você não se deu conta disso. A primeira vez que eu ouvi sobre mordomia de tempo, eu fiquei impressionado. Eu falei: meu Deus, o tempo não é meu. O que eu estou fazendo com esse tempo que eu estou chamando de meu? É de Deus e vai ter uma prestação de contas um dia. Agora, Deus, Ele pega o tempo dele e Ele fala assim: Cleiton, eu estou te dando para você ganhar dinheiro, eu estou te dando para você se divertir, eu estou te dando para você pregar, eu estou te dando para você trabalhar, eu estou te dando para você levar a sua vida. Mas entenda uma coisa, esse tempo é um ensaio do que vai ser a eternidade. Um dia eu vou pedir conta de tudo que você fez. E queridos, talvez nós não temos ideia, porque nós pensamos isso nunca vai acontecer. Deus não tem, talvez nós imaginamos que o sistema de Deus é igual ao sistema de, sei lá qual sistema aqui do Brasil, que é burocrático, a justiça, por exemplo. E lá não. Lá na hora que você entrar, depois você sair, queridos, eu creio, eu não tenho essa convicção, mas eu imagino que vai ser lá, rapidinho. Cara, eu fiz isso com o meu tempo, eu joguei tantas madrugadas fora, eu fiquei brigando com as pessoas, nossa, quanto tempo eu perdi na vida. E o tempo passa e ele não volta mais. Ele não volta mais. Como que nós podemos jogar fora o tempo de Deus que está confiado a nós? Primeiro ponto: conversas inúteis, conversas sem propósitos. Quantas vezes nós estamos conversando sem propósito?
talvez até falando mal das pessoas, falando mal do governo, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal do discipulador, falando mal da liderança, falando mal do louvor, falando mal do patrão, do salário. Esse é um tempo que você está jogando fora, que nós jogamos fora. E eu vou dizer uma coisa para você: o tempo é um recurso assim como o dinheiro. Só que dinheiro muitas vezes nós perdemos e recuperamos, o tempo nós não recuperamos mais. Não recuperamos. Ele não volta mais. Ele não volta mais. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Ou melhor, com o tempo de Deus. Atividades sem propósitos. Nós estamos muitas vezes fazendo tantas coisas, mas são atividades que não chegam a lugar nenhum, que não vão para lugar nenhum, atividades que não levam nós e ninguém a lugar nenhum. Redes sociais é muito bom, claro que é muito bom. Eu vi o quanto as redes sociais foram boas esses dias. Eu estava tão longe, mas resolvendo tantas coisas, fazendo reuniões através do WhatsApp, mas de tão longe. Agora, quantas horas você passa no WhatsApp, jogando a sua vida fora? Não estou dizendo que nós não temos que ficar no WhatsApp, eu não estou dizendo que muitas vezes nós não temos que ficar na caixinha do nada, aquela caixinha que você não pensa em nada. Há momentos para isso, mas muitos de nós jogamos tempo fora. Muitos filhos falam que não tem tempo para estar com os pais, para sentar para fazer uma refeição, ou para comer, ou para honrar os pais. Muitos filhos falam isso. Mas passam horas e horas e horas e horas conversando com alguém no WhatsApp. Não estou dizendo que isso é errado, eu só quero que você reflita, porque é o seu tempo, é a sua vida, o tempo passa. Eu lembro quando eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 42, daqui a pouco eu vou ter 60, depois 80, depois 100, se assim Deus permitir, mas queridos, o tempo passa. E tem coisas que eu fazia antes que eu não consigo fazer hoje. A questão é que muitos de nós, eu quero falar duas coisas aqui para vocês, jovens. Primeiro eu quero falar que muitas vezes vocês jovens acham que o tempo não vai chegar para vocês, mas vai chegar. Vai chegar. Tudo fica para quando eu for mais velho, quando eu tiver 25, quando eu tiver 18, quando eu tiver 15, quando eu tiver 32, tudo fica para depois. Só que quando chegar nos 32, nós vamos olhar para trás. Você pode recuperar dinheiro, você pode recuperar tudo, mas o tempo você não recupera. Nós não recuperamos o tempo perdido, amém, queridos? Não recuperamos. E a outra coisa que eu quero dizer é que eu vejo nessa igreja um senso de responsabilidade muito grande. Vocês são preciosos. Eu fico pensando, as igrejas que nós vamos por aí, eles falam como que jovens, eles trabalham na equipe de apoio, me ensina isso. Então há um senso de responsabilidade. O que falta então? Falta o equilíbrio. Falta o equilíbrio. Porque se nós encontrarmos esse equilíbrio, a nossa vida vai dar certo, queridos. Amém? Outra coisa importante, como ser bons mordomos. Por exemplo, ter métodos é muito importante. Sabe, uma coisa que você precisa aprender a planejar o seu dia de amanhã, ser planejado. Não tem nada pior do que você deixar alguém esperando, marca uma reunião com as pessoas e não chega no horário. A pessoa fica te esperando ali, e eu vou dizer uma coisa que eu ouvi, e aquilo foi óbvio que eu tenho procurado ser zeloso com isso, mas aquilo foi tão rema para a minha vida. A pessoa falou o seguinte: quando você atrasa uma reunião, por exemplo, de 10 pessoas, se você atrasar 1 minuto, você está atrasando 10 minutos no total.
Só que não é o seu tempo, é o tempo da pessoa. Ou melhor, não é nem da pessoa, é de Deus. E essa pessoa falou o seguinte comigo, ele falou: você está roubando aquilo que a pessoa não pode resgatar mais. Isso foi muito sério. Por isso, queridos, nós queremos levar muito a sério essa questão de tempo, início e término dos cultos. O Espírito Santo, ele é muito organizado. O Espírito Santo, nós temos liberdade para fluir no Espírito, temos, mas o Espírito Santo tem limites. Então nós queremos levar muito a sério tudo isso, porque a organização vai fazer com que nós possamos ir muito mais longe. E eu quero que você, como membro dessa igreja, viva isso também, amém, queridos? Outra coisa importante, ser pontual. Ser pontual. Mas eu vou ficar escravo do relógio. Não, seja pontual. Marcou um horário, queridos, eu estou há anos na igreja. É impressionante como nós marcamos uma reunião. Vamos sair daqui para ir para a festa das nações, 7 horas. É impressionante como não se chega a ninguém às 7 horas. Isso é muito ruim, porque na verdade nós estamos roubando o tempo das pessoas, e o pior, nós estamos sendo maus mordomos de Deus. Mas na igreja, pastor, nós podemos pedir perdão, porque eu cheguei atrasado. Querido, você tem noção que esse tempo que eu fiquei te esperando, nunca mais eu vou recuperar? No dia que isso caiu como revelação no meu coração, queridos, isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida, porque não é questão de perdão, eu não sou Deus para perdoar. A questão é de responsabilidade. Nós precisamos ter compromisso com o tempo que não é nosso, é de Deus. Amém, queridos? Separar tempo para as coisas importantes. O que é importante para nós? Tempo para estar com a família, tempo para estar com os filhos, tempo para brincar, tempo para jogar bola, tempo para ficar sem fazer nada. Eu acho que isso é importante também, porque isso é saúde para nós. Mas nós precisamos entender que o tempo não é nosso, é de Deus. Mordomia de tempo. As mulheres praticam muito mordomia de tempo. Às vezes eu fico percebendo, esses dias eu estava vendo a Lu, e a pastora falou assim, eu não sei, ela convidou a Luciana para ir ao banheiro. Eu fico pensando que as mulheres fazem mordomia de tempo, uma convida a outra para ir ao banheiro. Eu fico pensando, o que tem de tão bom no banheiro das mulheres? Porque uma convida a outra, o homem não convida o outro homem para ir ao banheiro, a mulher convida. Então acho que é para fazer mordomia, já vai conversando, já volta conversando. E o mais interessante é que elas voltam do banheiro geralmente com um sorriso aqui. Eu fiquei pensando, o que tem de especial no banheiro das mulheres? Um dia a igreja estava vazia, eu entrei no banheiro das mulheres. Não tem nada de especial, não tem um espelho mágico, não tem nada lá. Mordomia de tempo. Nós precisamos ser sérios nisso, queridos. Eu já disse aqui, uma vez eu estava voltando de um compromisso, estava num determinado lugar, em Osasco, mais ou menos. A Luciana me ligou e disse, você está chegando? Eu falei, estou chegando. Aí demorou um tempo, eu não cheguei. E ela fez a comida, preparou a mistura, o bife. Quando eu cheguei já estava frio. Quando eu desci, eu falei, Lu, o que aconteceu? A comida está fria, o bife está frio. Ela falou, você falou que estava chegando. Eu falei, eu disse que estava chegando em Osasco. Eu não disse que estava, na verdade eu não disse que estava chegando em Osasco, eu falei que estava chegando. Então passaram-se meia hora, o tempo, e o bife esfriou. Ela, como uma mulher sábia, foi lá, pôs uma cebola no bife, melhorou, e ficou 0 de novo o bife. Ao invés de 1, comi 2. Nós precisamos levar a sério. Por que eu estou dizendo isso? Não é o dia de nós falarmos desse assunto, mas eu sinto de falar isso agora. Quantos maridos não chegam no horário e as refeições estão na mesa? A mulher preparou com tanto carinho a comida, quando o marido chega já está fria.
Ou vocês filhos, os pais preparam e o pai te chama uma, a mãe te chama duas, três, quatro, você não desce, você não vai, você não faz. Enquanto isso, 1 minuto passou, 2 minutos passou, 3 minutos passou, aquele investimento do tempo do seu pai e da sua mãe para preparar a comida, para te dar uma comida quentinha, não é importante, porque o tempo é dela, não é meu. Que nós possamos ter revelação disso. E para concluir aqui, queridos, eu quero que nós possamos ler Eclesiastes 1, de 1 a 3. Diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Lendo, queridos, esses primeiros versículos do início do livro de Eclesiastes, eu fico tentando traduzir o coração de Salomão, e a tradução que eu chego aqui a concluir é que a pergunta é: será que vale a pena viver? Será que a vida vale a pena? Eu creio que nós devemos trabalhar sim, até porque 1 Coríntios 15, 58 diz o seguinte: que nosso trabalho não é vão no Senhor. Mas nós precisamos entender o que nós estamos fazendo com o tempo, com os minutos que Deus nos dá, com as horas que Deus confia nas nossas mãos. Precisamos ter equilíbrios. Eu sei que talvez para você essa questão do tempo não é um problema. Você é uma pessoa organizada. Glória a Deus pela sua vida. Mas essa palavra é rema para a minha vida, queridos. Eu quero melhorar mais na questão do tempo. Primeiro, em respeito ao meu Deus, porque não é meu, é dele. E segundo, a respeito às pessoas. Eu quero ser o primeiro a me ajoelhar aqui na frente, pedindo perdão por tantas vezes que eu cheguei atrasado nesse culto, nas reuniões, nos meus discipulados, na minha casa, porque eu sei, queridos, que Deus tem pressa. Ele sonha em ver a igreja se alinhando, porque tem uma multidão para nós alcançarmos, amém? E eu quero que você saia daqui com 4 frases. Talvez você não vai guardar tudo que foi falado, mas 4 frases. A primeira é que nós possamos ser mordomos, bons mordomos do tempo de Deus. Segundo, que nós possamos aprender a desfrutar das bênçãos de Deus. Terceiro, temer, não temer de medo, temor ao Senhor, porque Ele é um Deus poderoso. E por último, guardar a palavra do nosso Deus. Sejamos bons mordomos, possamos aprender a desfrutar das bênçãos de Deus, temê-lo e guardar a sua palavra. Quantos querem isso para a sua vida? Eu vou pedir para você ficar em pé, fechar os seus olhos, e juntos aqui nós vamos cantar essa canção, e deixa o Espírito Santo falar com você nessa tarde, querido. No início era essa palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória,